O vídeo de hoje não é sobre política, mas nós vamos falar da possível reencarnação de Dom Pedro II. De acordo com um médium brasileiro, Dom Pedro II estaria reencarnado no nosso tempo na condição de um famoso político brasileiro. Você acredita nessa possibilidade? Portanto, fique conosco, porque o vídeo de hoje é sobre a possível reencarnação de Dom Pedro II. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, aproveite este momento e se inscreva no nosso canal. Aqui nós falamos sobre espiritualidade, vida saudável e muitos outros assuntos. Serão todos muito bem-vindos. Bom, o tema proposto de hoje é a possível reencarnação de Dom Pedro II, com base numa revelação de um médium brasileiro que, embora seja brasileiro, está morando há 2 anos nos Estados Unidos. Eu falo do médium Benjamin Teixeira de Aguiar. Esse médium ficou muito conhecido nas redes sociais porque ele trazia as suas revelações, as suas mensagens e impulsionava para que muitas pessoas tivessem acesso. Ele já há 2 anos, como eu disse, mora nos Estados Unidos, era um desejo antigo desse médium viver nos Estados Unidos e lá agora ele está residindo e de lá ele faz algumas revelações, ele sempre tem lá as suas participações nas redes sociais. E uma dessas participações nas redes sociais, ele gravou um vídeo trazendo a possível revelação, vamos tratar dessa maneira, da reencarnação de Dom Pedro II. De acordo com esse médium, olha só, de acordo com esse médium, Dom Pedro II estaria reencarnado como Luiz Inácio Lula da Silva. Isso mesmo, Dom Pedro seria Lula. O ex-presidente Lula, que inclusive lidera as pesquisas eleitorais, seria a reencarnação de Dom Pedro II. A justificativa do médium é que naquela oportunidade Dom Pedro II já nasceu em berço de ouro, com tudo fácil na sua vida, com um poder incrível, afinal ele governou o Brasil por 58 anos. Dom Pedro tinha todas as possibilidades para fazer uma grande revolução social, revolução econômica, de colocar o Brasil nos trilhos, vamos assim dizer. Mas ele deixou ser levado e não conseguiu emplacar nenhuma grande mudança social. Muito embora sabemos pela história que Dom Pedro ele era contra a escravidão, ele era a favor da libertação dos escravos, Dom Pedro não teve assim um papel tão importante nas realizações de políticas sociais. E em razão disso, Dom Pedro estaria reencarnado hoje na condição do ex-presidente Lula, justamente para emplacar as mudanças sociais que o Brasil precisa. Bem, nós já estamos com um certo tempo de vídeo e eu gostaria de destacar novamente que este vídeo não fala sobre políticos, não fala sobre política, não é partidário. Eu estou trazendo apenas uma revelação, que seria uma revelação de um médium. Ele afirma que Dom Pedro II é a reencarnação do presidente Lula e justamente por essas razões que eu estou apresentando aqui pela área social, né? Principalmente pelas questões sociais. Então, eu não estou aqui dizendo se eu acredito ou não acredito, se está certo ou se está errado. É apenas a informação de um médium com muitos seguidores, um médium muito famoso nas redes sociais, a respeito dessa possível reencarnação de Dom Pedro II. Então, seria o ex-presidente Lula, seria a reencarnação de Dom Pedro II para emplacar questões sociais que Dom Pedro não conseguiu quando ele foi o último imperador do Brasil. E também Dom Pedro teria que passar vamos dizer assim, o seu poder para uma mulher, o que não aconteceu.
naquela oportunidade, onde ele não preparou a sua filha para este feito, né? A princesa Isabel, ele não preparou para isso, e neste momento, ou nesta fase agora reencarnatória, como Lula, ele teria passado a sua condição de poder, de prestígio, para a ex-presidente Dilma, que seria, de acordo com especulações, a reencarnação da princesa Isabel. São todas possibilidades, nenhuma afirmação, muito embora o médium afirma categoricamente que é isso aí que aconteceu e é isso aí que está acontecendo aqui no nosso meio. Portanto, Dom Pedro estaria reparando erros do passado na condição hoje do ex-presidente Lula. Nós sabemos que a política é um tema muito espinhoso, principalmente no país em que nós vivemos. E também no momento em que estamos vivendo, onde há uma polarização muito raivosa, tanto de um lado quanto de outro. E isso faz com que este vídeo apenas se posicione com relação à revelação desse médium, sem tomar nenhum partido. Por outro lado, muitas pessoas acreditam que Dom Pedro estaria reencarnado como Bolsonaro e não como Lula. Olha, para você ter uma ideia de como as coisas são nos tempos atuais. O médium afirma que Lula é a reencarnação de Dom Pedro II. Os apoiadores de Bolsonaro garantem que Bolsonaro é a reencarnação de Dom Pedro II, e eles citam algumas possíveis evidências. Antes de ser Dom Pedro, era aquele soldado que quebrou as pernas de Jesus na cruz. Então Bolsonaro, quando era paraquedista do exército, num salto, ele acabou quebrando as duas pernas, então ele estaria reparando essas duas pernas. Ele também teria dado aquela lança, né, no peito de Jesus, e aí ele teria sofrido uma facada lá em Juiz de Fora. Enfim, são especulações e mais especulações que o bem da verdade não tem qualquer ligação, qualquer nexo com a realidade, né? Me parece assim que algumas pessoas acreditam na causa e efeito direta. Então, por exemplo, se eu dei uma facada, eu tenho que tomar uma facada. Se eu quebrei as pernas de alguém, eu tenho que ter as minhas pernas quebradas. Gerando assim uma ligação direta de um fato para com o outro. Então, não tem. Quem conhece, quem estuda, por exemplo, a doutrina espírita, as obras de Kardec e a pós-codificação, sabe que não tem relação direta, né? Você fez isso, por isso você está sofrendo com isso agora na mesma moeda. Não é bem assim. Pode ser, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Bom, de qualquer forma, como a gente disse, tem pessoas que acreditam que é Bolsonaro a reencarnação de Dom Pedro II, e esse médium e uma legião de pessoas acreditam que é Lula a reencarnação de Dom Pedro II. Olha, o bem da verdade é que esse ser ou não ser a reencarnação de um ou de outro não é um assunto importante. Se fosse importante, todos nós nos lembraríamos das nossas vidas passadas. E comumente não nos lembramos. Justamente porque o que fomos naquela oportunidade cumpriu ou não uma missão naquele momento, e estamos aqui novamente para reparar alguns erros, desacertos, desajustes e para fazermos uma nova história. Então não é para a gente ficar relembrando. Imagine você sabendo que Lula ou Bolsonaro é a reencarnação de Dom Pedro II. Aí a gente fica olhando para eles ou fica olhando para Dom Pedro II? A gente fica buscando evidências de atos de Dom Pedro II ou de Bolsonaro ou de Lula. Então são assuntos que não agregam do ponto de vista espiritual, existencial, ser ou não ser a reencarnação de um ou de outro. Apenas traz especulações. Eu, particularmente, não acredito que tanto um quanto o outro seja a reencarnação de Dom Pedro II. Pode ser que Dom Pedro II já tenha reencarnado ou ainda vá reencarnar no nosso meio, até por ser uma figura muito importante aqui no Brasil, muito conhecida, teve um histórico bastante interessante aqui no nosso país.
Mas pode ser que ele venha a reencarnar, mas certamente não será neste momento, nessa situação que nós estamos vivendo aqui no país, de tanta divisão, de tanto problema. Olha, fique aí para a sua própria reflexão. Dom Pedro II viveu 58 anos à frente de um reinado, né, do último Império Brasileiro. Dom Pedro foi marcado pela retidão, pela honestidade, pelos bons princípios, pelos valores. E aí eu pergunto para você, devolvo a bola, será que aquele homem tão valoroso naquela época seria os mesmos que pensamos ser hoje? Ele teria as mesmas qualidades, ou Lula teria as mesmas qualidades de Dom Pedro? Bolsonaro teria as mesmas qualidades de Dom Pedro? Né? O que a gente conquista em nível intelectual, mental, a gente não perde. Então, se alcançamos a condição de honestidade, dignidade, de respeito, nós numa próxima encarnação não perdemos essa condição. E aí eu estou devolvendo a bola para os senhores e para as senhoras. Vocês acreditam mesmo que Dom Pedro, tendo uma boa cultura, sendo muito honesto e correto, estaria reencarnado como Lula ou Bolsonaro? É uma reflexão que nós devemos levar adiante. Bem, se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever no nosso canal e compartilhar com os seus amigos, com os seus conhecidos. A gente se vê no nosso próximo vídeo.